presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu vou voltar ao tema que abordei ontem, caro presidente, pela relevância da matéria. Trata exatamente das questões relacionadas à saúde dos brasileiros. Logo após o meu pronunciamento, ontem à noite, quando estive aqui nessa mesma tribuna, cobrando transparência do governo federal sobre os termos do acordo do governo brasileiro para a contratação de 4.000 médicos cubanos, recebi uma ligação de um especialista do Rio de Janeiro, que se identificou, mas preferiu manter o nome em sigilo para evitar retaliações. Ele se identificou devidamente, informando que, dos R$10.000 previstos para a contratação de cada profissional de saúde de Cuba, apenas R$1.500 será usado para custear o salário desse clínico. Os R$8.500 restantes, segundo o informante, serão destinados ao governo cubano. A informação, de acordo com esse profissional, é de conhecimento de funcionários do governo que teriam participado do teor do acordo entre Cuba e o Brasil. Independentemente da exatidão e dos dados dessa denúncia, o fato é que as dúvidas sobre esta contratação continuam mais fortes. O governo federal não está sendo claro nem transparente sobre a forma de trabalho dos médicos cubanos que virão ao Brasil. Saúde é uma prioridade e os programas que estimulem a vinda de médicos estrangeiros de qualquer lugar, não precisa ser necessariamente de Cuba, desde que sejam efetivos e operem com funcionalidade e eficácia, serão sempre bem-vindos, até porque temos que dar atenção à saúde da população. Se não for desta forma, fica parecendo mais uma propaganda enganosa e uma forma de escamotear um contrato que tem implicações, inclusive, de ordem social, porque envolvem relações trabalhistas. Não importa se os médicos são cubanos, europeus, asiáticos, africanos ou norte-americanos. O que vale e o que conta é que esses profissionais, independente do gênero ou nacionalidade, tenham condições de atender às básicas demandas do país, cumprindo a legislação brasileira e os tratados internacionais do trabalho. É preciso também fazer a devida observância aos preceitos morais e éticos da categoria médica atuante no território nacional. Hoje, 23, pela manhã, o Bom Dia Brasil fez uma reportagem para explicar o que o governo ainda não explicou sobre o formato dessa contratação de médicos cubanos. Na reportagem, procuradores do trabalho, ouvidos pela Rede Globo, afirmam que há irregularidades trabalhistas na primeira etapa do programa. Do programa, me refiro mais médicos, com previsões de trazer os 400 primeiros médicos cubanos já na próxima semana. Por isso eu pergunto, as relações de trabalho desses profissionais se darão em condições degradantes? Ora, se o governo vai receber R$10.000, vai dar só R$1.500 para o profissional e vai ficar com R$8.500, é precarização, para dizer uma palavra muito leve, é mais do que isto. O programa com Cuba é um serviço a ser prestado de acordo com as regras da Organização Internacional do Trabalho, OIT, com sede em Genebra? Se esse projeto é considerado extremamente importante para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda, como diz o governo, por que falta transparência sobre informações tão fundamentais e básicas para o bom funcionamento desse projeto? O jornal Zero Hora de Porto Alegre, hoje, publica um levantamento revelando que mais da metade dos profissionais brasileiros formados no país e inscritos no CRM do Rio Grande do Sul pretende permanecer na mesma cidade onde já está residindo. A maioria deles fica concentrada em municípios de médio e grande porte. Desse total, quase 70% ficarão em municípios com mais de 100.000 habitantes.
Estudo do Conselho Federal de Medicina feito neste ano mostrou que Porto Alegre é a segunda capital com mais médicos por habitante do país. O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o meu correligionário, prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres, avaliou como decepcionante a decisão do governo de concentrar boa parte dos médicos em cidades grandes, como Porto Alegre e Pelotas, no caso do Rio Grande do Sul. Para o representante dos prefeitos, o programa não terá impacto no interior, onde a carência na saúde é maior. No caso dos médicos cubanos, os custos de moradia e de alimentação serão de responsabilidade dos municípios que receberão esses profissionais. Portanto, há ainda muita incongruência ou muita desinformação desse programa. E os prefeitos estavam imaginando que tudo isso seria custeado pelo governo federal. Repassa-se para os municípios, que já estão com situação financeira abalada, mais uma responsabilidade e um compromisso financeiro, embora os municípios estejam desejando melhorar o atendimento médico. Nesse detalhe, nesse aspecto, caro senador Mozarildo, senador Figueiró, senadora Cir, a gente tem que lembrar que hoje a legislação determina que o Estado aplique 12% da sua receita em saúde. Os municípios que apliquem 15%. Só que como as pessoas moram nos municípios e 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, o que acontece? Todo mundo sabe onde mora o prefeito. Todo mundo sabe onde moram os vereadores. Então é fácil bater na porta do prefeito e querer internação em alguma instituição. E o prefeito tem que se virar. Por isso, hoje, as prefeituras, na média, aplicam não os 15%, na média 22% a 25% da sua receita, para atender a demanda. Ou seja, tiram dinheiro de investimentos ou de outras áreas, da iluminação da cidade, da pavimentação, da melhoria das estradinhas vicinais, para concentrar no melhor atendimento à saúde. E os estados estão aplicando os 12%? O meu estado, e não estou falando deste governo, é regra, não aplica metade dos 12%. Bom, a prima rica que é a União, senadores, nem os 10%, aquele que tanto se falou da emenda 29, isso nunca aconteceu. Então, não é justo que se obrigue as unidades mais frágeis e, como presidente da Subcomissão de Assuntos Municipais da Comissão de Assuntos Econômicos, eu tenho o dever de ter coerência para a defesa dos interesses municipais. A única forma de uma democracia de fato e de uma federação de fato fortalecida será dar maior autonomia, dar maior descentralização, para evitar que o prefeito venha aqui todo ano de chapéu na mão pedindo socorro e pedindo apoio financeiro para o governo federal. É uma situação absolutamente inadequada para o regime democrático e, sobretudo, para o sistema federativo brasileiro. Aliás, no caso do Mais Médicos, faltam informações detalhadas sobre a forma de atendimento nos 701 municípios que não foram escolhidos por médicos brasileiros na primeira etapa deste programa. Como eu disse ontem, em que condições esse primeiro grupo de médicos, 400, será transportado e recebido? Quais serão os custos dessa operação logística para o Brasil? Para onde irão? Para uma unidade militar? Como eles sairão de Cuba? Em aviões cubanos? Em aviões da FAB? As respostas a essas perguntas são fundamentais para evitar a precarização do serviço médico no Brasil, sobretudo aos mais necessitados, que precisam de diagnósticos precisos, principalmente por habitarem áreas com limitações de equipamentos e aparelhos médicos. A outra questão é que eles terão 120 horas de treinamento porque falam espanhol. E o espanhol falado em Cuba, que é no Caribe, não é o mesmo que se fala aqui na Argentina. Há uma forma diferente de pronunciar, algumas palavras são diferentes. E também a designação das doenças. Então, como é que um ribeirinho lá do interior da Amazônia vai se comunicar com este médico cubano? Então, no começo, eu imagino também essa dificuldade da língua e 120 horas de treinamento. Na questão só de idioma para comunicação, acresce ainda a identificação das doenças, porque as doenças tropicais não necessariamente não existem na ilha de Cuba, e também a própria designação
determinação dos medicamentos usados lá não são os mesmos daqui. Claro que pode dizer, mas há uma bibliografia médica que pode fazer isso. Tudo bem, mas a hora da emergência. Nós estamos numa emergência, então, até preparar esse profissional, então, se é para fazer que não adianta dar um serviço meia-boca, que eu digo, básico, né, para a população, embora muitos entendam que é fundamental. Claro que é. É melhor uma atenção básica de prevenção do que não ter isto. Então, a prevenção realmente... É importante lembrar também os relatos de lucros para o regime de Cuba de aproximadamente 5 bilhões de dólares com serviços prestados por médicos de Cuba, por exemplo, na Venezuela, pagos em troca de petróleo, na África do Sul e outros países. Não se pode aceitar a exploração da atividade de trabalho de um profissional como um médico. É preciso garantir a assistência de saúde, mas com a devida precaução. Precisamos respeitar também a cultura local e as boas práticas trabalhistas. Cito o exemplo do meu estado, do Rio Grande do Sul. A maioria dos médicos entrevistados afirma que a remuneração de R$10 mil foi a principal motivação para assumir as vagas no Mais Médicos. Em segundo lugar, está claro o desejo desses profissionais em trabalhar com comunidades de baixa renda. A possibilidade de conciliar o trabalho com outros empregos ou com o estudo para a residência médica também é um interesse de muitos profissionais de saúde, nos casos em que é impossível conciliar os empregos atuais com o programa. Alguns preferem abandonar vagas na rede pública. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Assir Gurgás, que levantou primeiro, e em seguida ao senador Rubem Figueiró. Meus cumprimentos, senadora Ana Amélia, pelo tema abordado. E eu sou um dos senadores que apoiei esse programa Mais Médicos, em função das reuniões que nós tivemos com o ministro Padilha e, na verdade, em função da necessidade de termos mais médicos em todas as cidades brasileiras. No meu estado de Rondônia, nós temos várias cidades que não temos médicos. Mas o que me preocupa é que esse programa Mais Médico pode ter nascido para atender uma necessidade do país de Cuba, não uma necessidade para atender a população brasileira. E pelo desenrolar do que está acontecendo nesse momento, estava tudo já programado, porque foi muito rápida esse anúncio e esta ação do governo, no sentido de trazer já os primeiros 500 médicos na próxima semana. E nós conversamos e debatemos, Vossa Excelência participou das reuniões, onde nós dizíamos, isso não é para atender os médicos cubanos? O ministro, não, hipótese alguma, isso é para atender a população brasileira. E assim nós trabalhamos com essa convicção de que o programa Mais Médicos é para atender a população brasileira. E isso me preocupa. Algumas pessoas no meu estado, senador Figueiró, têm me questionado, mas será que o Brasil vai seguir o caminho da Venezuela, com programas sociais da maneira que está acontecendo, daqui a pouco trazendo médicos de Cuba? Será que nós vamos repetir o que acontece na Venezuela? Eu sempre coloquei claramente, isso jamais acontecerá no Brasil, mas em algum momento eu começo a ter algumas dúvidas com relação a isso. Começo a ter algumas dúvidas também sobre o nosso apoio irrestrito ao governo, como fazemos no PDT. Temos uma reunião hoje importante no PDT aqui em Brasília, uma convenção nacional, estaremos debatendo e levarei esse assunto, pois nós precisamos estar a par de todas as ações do governo, principalmente esse programa Mais Médico, que, no meu entendimento, é um programa importantíssimo para todo o Brasil, importantíssimo para o meu estado de Rondônia. As pessoas precisam de médico. Reclama-se muito da falta de estrutura para que os médicos venham, mas no meu entendimento, nós precisamos primeiro trazer os médicos e a infraestrutura vem atrás. Não adianta você ter a infraestrutura sem o profissional. Com o profissional, o investimento acontece, seja ele o investimento municipal, estadual ou federal. Nós mesmo aqui no Senado mandamos muitas emendas, colocamos muitas emendas para a saúde pública através dos municípios. Isso é o que eu faço no meu estado de Rondônia. Sempre destinamos uma grande parte das minhas emendas para a infraestrutura da saúde pública dos municípios. E isso irá acontecer
com uma frequência muito maior em função da vinda desses novos médicos. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência. Ontem nós iniciamos esse debate lá na Comissão de Agricultura, até não era o assunto, mas foi o primeiro microfone que eu encontrei ontem pela manhã para dizer da minha preocupação com relação da vinda desses médicos cubanos para o Brasil, sem ter um contato direto com o médico, e sim de país para país. É uma ação do governo brasileiro com o governo cubano. Nós falávamos de uma ação do governo brasileiro com os médicos brasileiros. E aí eu faço mais uma pergunta. Como é que estão os médicos brasileiros que se formaram nos outros países, que tínhamos um compromisso do ministro e também um compromisso da presidenta Dilma? Na última reunião que tivemos com a presidenta Dilma, eu levantei essa questão. Nós precisamos dar preferência, dar prioridade aos médicos brasileiros que se formaram no exterior, que não tenham revalida. Lá em Rondônia, nós temos uma faculdade federal, chamada UNIR. A UNIR não tem o curso de revalida que poderia fazer para revalidar o diploma dos médicos brasileiros que se formaram no exterior. Então, ficam essas perguntas para que nós possamos ter a resposta. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, senadora. Obrigada, senadora Cir Gurgax. Eu muitas vezes ouvi o senhor com atenção aqui nessa tribuna defendendo mais médicos. Nós, como disse Vossa Excelência, concordamos em gênero, número e grau em relação a resolver esse problema da assistência médica. E aí sejam com médicos cubanos, médicos europeus, médicos africanos, médicos americanos, de onde vierem, da Argentina ou do Uruguai, que são tão próximos aí, para atender o problema. Agora, nós temos que cuidar, primeiro, da transparência para evitar que essas dúvidas, senadora Cir, que Vossa Excelência levantou ontem, e eu até me penitencio, porque jornalista eu sou, deveria eu ter levantado a pauta, e foi Vossa Excelência na Comissão de Agricultura, porque o tema é relevante, o tema tem interesse acima de qualquer coisa, que é a saúde do povo brasileiro que está em jogo. Então, é exatamente a falta de transparência que está nos preocupando. Não os médicos cubanos, mas se eles tiverem aqui o sacrifício de um trabalho precarizado, aí nós estaremos desrespeitando, inclusive, a legislação internacional da Organização Internacional do Trabalho, e não é bom para o nosso país uma imagem desse tipo. Então, eu agradeço muito Vossa Excelência pela forma judiciosa, pela forma correta com que aborda esse problema. Queremos resolver o problema da saúde, sim, mas temos que ter cuidado para evitar que uma desinformação acabe comprometendo. Nós temos essas dúvidas, quem tem que dirimi-las, quem tem que esclarecê-las todas é o ministro Alexandre Padilha e o governo. Não pode pairar nenhum questionamento sobre como será e qual a eficácia do programa em relação à contratação dos médicos. Como Vossa Excelência, eu pensava que o dinheiro dos 10 mil ia para o bolso direto do médico. Não é assim. Pelo que eu recebi ontem a informação, ele vai receber R$ 1.500 dos R$ 10 mil. O restante vai para o caixa do governo de Cuba. Então, não é, isso é precarização do trabalho. Com muita alegria, concedo a parte também ao senador Figueiró. Muito grato a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Ontem, do meu gabinete, eu tive a oportunidade de ouvir o seu pronunciamento a respeito desse importante tema, que me impressionou sinceramente. E hoje Vossa Excelência volta à tribuna para reafirmar o seu ponto de vista e trazer novos detalhes a respeito. Eu sou daqueles que se solidarizou de maneira simpática a proposta do governo com relação ao programa Mais Médicos. Apesar de advertências que eu recebi de pessoas, inclusive de minha família. Minha filha e meu genro são médicos, que me alertaram sobre os perigos que esse programa poderia causar à saúde dos brasileiros. Mas, mesmo assim, eu achei que deveria dar um crédito de confiança ao programa estabelecido pelo governo federal. Uma das afirmações que a presidente Dilma fez, Vossa Excelência naturalmente há de se recordar, de que não faria nenhuma negociação com o governo cubano se as relações, os entendimentos fossem de governo para governo. Ou seja, não aceitaria hipótese alguma a aparente proposta de que os funcionários, os médicos seriam funcionários do governo cubano colocados à disposição do governo brasileiro.
O que se desejava era um entendimento direto com os profissionais, conforme Vossa Excelência tem bem salientado no seu pronunciamento. Infelizmente, a palavra do governo não foi cumprida. Hoje já está estabelecido, com apenas uma diferença, que em vez de ser as relações bilaterais, elas são triangulares, através da Organização Pan-Americana da Saúde. Não é? Isso aí, naturalmente, tem a intenção de desvirtuar, ou esconder, ou obscurecer realmente a intenção do governo cubano, que o governo brasileiro aceitou. Essa é uma indagação que torna vulnerável esse compromisso firmado. Além do que Vossa Excelência afirmou, não é? Que há uma denúncia com foros de verdade de que o médico cubano vai receber apenas R$ 1.500 pelo seu trabalho, não é? E o que vai torná-lo, daqui no Brasil, em condições de miserabilidade. Receber um abono de refeição ou de moradia não será absolutamente suficiente para a sobrevivência dele. Quem vai ganhar, na realidade, é o governo cubano. Um outro detalhe que a Vossa Excelência levantou agora, e que eu estou perfeitamente de acordo. Será que a União Internacional do Trabalho vai encarar esse assunto como uma relação humana entre o Brasil e os médicos cubanos? Será que nós não vamos ser penalizados? Outro assunto é a questão do reciclo. Nós exigimos dos brasileiros que vêm do exterior que façam o revalida. E agora eles vão entrar aqui com passe verde, como diz o americano, o green card, não é? Tomando desvirtuando, enfim, o que existe na legislação brasileira. São indagações, sinceramente, além daquelas que Vossa Excelência citou com tanta propriedade, que nos deixa em dúvidas. O governo brasileiro, infelizmente, não tem dado esclarecimentos perfeitos a respeito desses detalhes que Vossa Excelência focalizou, que o senador Assir, também do estado de Rondônia, Assir Gurgas, Assir. Olha com a memória de sujeito que já passou da idade para estar aqui. Não, senador, são 81. Assir Bucas, com muito prazer. Então, o que eu quero dizer a Vossa Excelência, finalmente, é que o pronunciamento de Vossa Excelência, ou a parte do senador Assir Bucas, vem ao encontro do meu pensamento. Creio também do pensamento do senador, nosso presidente Mozarino Cavalcante. Que é médico. Que é médico, portanto, tem mais autoridade que nós outros. Portanto, a minha solidariedade a Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência bata segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira da semana que vem, tantas vezes quanto for necessária, para despertar o governo federal sobre o erro que ele está cometendo e que vai pagar, sem dúvida alguma, no dia de amanhã. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço muito, senador Rubem Figueiró. Veja só, senador Assir é de um partido, PDT, que está na base do governo e tem a responsabilidade de um senador no exercício do seu mandato com visão crítica. É isso que a rua pede, que nós tenhamos responsabilidade. Então, não é o fato de ser no governo que o senhor vai engolir o que vem de prato feito de parte do governo. Eu queria cumprimentá-lo por isso. Da mesma forma, o Senado, que o senhor apoiou mais médicos desde o primeiro momento. Da mesma forma, o senador Rubem Figueiró, que é de um partido de oposição, faz uma oposição responsável nessa casa e apoiou desde o começo isso porque conhece a realidade dos municípios do Mato Grosso do Sul, que ele representa tão bem. Agora, ele cobra aquilo que um senador independente ou de um partido da base do governo, o meu partido é da base do governo, tenho absoluta independência, não tenho nenhuma relação de dependência com o governo, não tenho nenhum cargo que alguém tenha dito, senadora Ana Amélia, não, nada, para ter exatamente a liberdade de dizer isso que estou dizendo aqui. Então, eu me sinto muito à vontade e muito feliz com os apartes de Vossas Excelências, porque estão numa posição também de coerência, porque o senhor, como de oposição, e enfrentando inclusive a oposição da família,
o senhor não disse, mas o seu genro é um dos maiores oncologistas do país, Dr. Paulo Hoff, que eu ouvi aqui na Comissão de Assuntos Sociais para debater questões relacionadas à prevenção do câncer. É um projeto de minha autoria que está na Câmara para ser votado, que trata de incluir a quimioterapia oral nos planos de saúde para prestar atenção aos pacientes. Então, isso, senador Figueiró, representa exatamente aquilo que nós temos que cobrar. E tanto a parte do senador Assir Gurgas quanto o seu, agora, neste momento, me levam a tomar duas decisões. A requerer, imagino que o senador pode falar, a Comissão de Assuntos Sociais, que o ministro da Saúde compareça à Comissão de Assuntos Sociais para esclarecer, e a Comissão de Relações Exteriores, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vai esclarecer também os detalhes desse acordo, já que, como disse Vossa Excelência, muito bem lembrado, ele é um acordo triangular. Para não parecer que é direto do governo, então usaram uma Organização Pan-Americana de Saúde. Mas, mesmo como organismo internacional, nós temos o dever, o direito de saber os termos desse acordo. Como eu ia dizendo, em relação ao atendimento no Rio Grande do Sul, dos 19 profissionais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, pelo menos 5 afirmaram que abandonarão os empregos atuais para participar dos Mais Médicos, que representa quase 30%. Na prática, o programa está trocando mais por meia dúzia. 6 por meia dúzia, melhor dizendo, está trocando 6 por meia dúzia, pelo menos no caso do meu estado, porque ele sai do SUS para ir para o Mais Médicos, né? Então fica o SUS desabrigado. Você entendeu? Veja só aonde vai isso, né? Aonde vai isso? Ele está saindo do SUS, porque ganha pouco, para ir para o Mais Médicos, que ganha mais. Em vez de atrair novos profissionais com o plano de carreira, o programa está atraindo médicos que já estavam atuando na saúde pública, mas com um baixo salário, também precarizado. Na última quinta-feira, numa audiência realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sob a presidência da senadora Ana Rita, que até mencionou ontem esse episódio, os senadores discutiram detalhes do programa criado pela medida provisória 621, como a contratação de estrangeiros e o estágio obrigatório para acadêmicos de medicina no Sistema Único de Saúde. O presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira, disse que a medida, e olha que ele está operando com base em apoio ao governo, viola os direitos dos estrangeiros e pode levar a trabalho escravo. Essa é uma declaração do presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira. Para ele, a contratação de cubanos tem características de trabalho escravo e representa uma clara violação dos direitos trabalhistas, porque eles vêm sem uma revalidação do diploma, referido pelo senador Figueiró e também pelo senador Assir, e sem concurso, ficando desprotegidos, do modo como está sendo feito, há uma simulação de ensino a profissionais que vêm para trabalhar, e isso é irregular do ponto de vista dos tratados internacionais. Portanto, acho que mais transparência é tudo o que nós precisamos para sermos eficientes na melhoria do sistema público de saúde do Brasil. O contrário é displicência e também um descuido, para não dizer irresponsabilidade. Tomo a liberdade agora, para encerrar, senador Mozarildo, de ler aqui pelo menos 4 mensagens, porque eu, como jornalista, opero muito as redes sociais. Então, ontem, logo que eu fiz aqui o meu pronunciamento no Facebook, veio de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, Emilson Nunes Costa. Cara senadora Ana Amélia, uma sugestão de pergunta para que a senhora faça ao governo federal. Abre aspas. São 4.000 médicos cubanos que virão para cá. Provavelmente pedirão asilo. Olha só já onde vai. E, em pedindo asilo, como agirá o governo brasileiro? Mandando-os de volta para Cuba, do jeito que mandou aqueles boxeadores? Marcelo Aranha de Souza Pinto, Guarujá, São Paulo. Basta que os ministérios envolvidos mostrem aos brasileiros cópia do contrato firmado e todas suas cláusulas. Assim, e só assim, saberemos as consequências jurídicas de cláusulas que podem não estar contidas e mesmo cláusulas existentes em conflito direto com legislações diversas. Se não quer a judicialização para se obter cópia do contrato, mas há relações intrincadas e há obrigações e responsabilidades que se está assumindo.
Debater e postar apenas as virtudes e pontos do mérito humanitário ou ficar parte do tempo a defender, em palavras, a maturidade dos méritos cubanos ou acordos dos médicos cubanos ou acordos já firmados em outros países é insuficiente e fragiliza as boas intenções. Olha só que preciosidade de avaliação de quem está acompanhando o assunto. Haverá entidades e órgãos que pedirão na Justiça uma cópia desse acordo ou desse contrato, antecipem e enfrentem essa realidade dos direitos. Então, eu digo ao Marcelo Aranha de Souza Pinto, lá de Guarujá, São Paulo, que a iniciativa será tomada aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais e também de Relações Exteriores, se for o caso. João Correia Brem. O mais provável, diz ele, é que se for um contrato com o governo de Cuba, em caso de pedido de asilo, e se este for aceito, veja só, lembra dos boxeadores? Será que poderão continuar a trabalhar como médicos? Sem ver as cláusulas deste acordo, fica difícil responder. As pessoas estão muito atentas, e isso é muito bom para o nosso país. Simone Pires, também de São Paulo. O regime de semi-escravidão que acaba de ser contratado é um desrespeito aos brasileiros e também aos cubanos. E, por fim, a propósito do mesmo assunto, o repórter Tiago Jansen tem uma matéria que retrata aqui o rígido controle do governo da ilha sobre os seus médicos. Médicos contam que só ficam com pequena parte do salário. O Tiago nos ouviu médicos, um médico e uma médica, e eu vou ler textualmente, quero que seja transcrito aí nos anais do Senado. Diz ele, na matéria que está publicada hoje no jornal, na página 7A. Uma interessante oportunidade pelo aspecto profissional, mas problemática pelas restrições pessoais e pela falta de liberdade. É assim que médicos cubanos, ouvidos pelo Globo, descrevem a experiência que tiveram ao participar de programas de exportação de profissionais de saúde de Cuba para outros países. Enviado para trabalhar no interior do Brasil na década de 90, como parte de um convênio entre o governo de um estado brasileiro e Cuba, o médico X, que prefere se manter anônimo, conta que os cubanos selecionados não podiam se recusar a viajar sem que sofressem sanções. Se recusasse, era considerado quase um contra-revolucionário, o que lhe provocava uma série de dificuldades profissionais e pessoais. Acabava sobrando até para a família dele, que passava a ser hostilizada lá. O profissional também critica a pouca remuneração. Diz ele, eu ficava com o equivalente a $300, de um total de $1.800. Quem recebia o dinheiro era a embaixada cubana, que depois nos passava a nossa parte. Quando sobrava um pouco, enviávamos de volta para a família em Cuba. Era muito pouco pela quantidade de trabalho. Antes do fim de 2 anos do programa, X desertou e fugiu. Depois, homologou seu diploma de medicina no Brasil e hoje atua aqui. Diz ele, o maior castigo é que o governo de Cuba não permite o retorno à ilha, porque ele desertou. Enviada para a Bolívia há cerca de 6 anos, a médica cubana Y conta que trabalhou por 1 ano e meio antes de desertar. Ela diz que recebia cerca de $300 de bolsa para se sustentar na Bolívia. Quanto ao seu salário real, o governo cubano depositava cerca de 30% dele numa conta a qual ela só teria acesso ao fim do programa. Como saiu antes, não recebeu nada. Comparado com a média do que o médico ganha em Cuba, $27 por mês. A oportunidade, os $300 mensais, parece boa, mesmo com todas essas ressalvas. Eu penso que esse relato do repórter Tiago Jansen completa e expressa aqui as indagações que nós estamos fazendo de que é preciso, é necessário que o Ministério da Saúde apresente, divulgue, mostre, inclusive para essa casa, mas para a sociedade brasileira, os termos do acordo firmado para trazer. 400 chegarão. De novo eu repito, onde ficarão?
Quem os trará para cá? Aviões da FAB, aviões da Força Aérea, ficarão em unidades militares? Agora diz que os municípios é que vão fazer. Como é que vai ser feita a distribuição? E será que um médico que vai receber R$ 1.500 vai se sustentar com isso? Todas essas perguntas precisam necessariamente de ser respondidas. É um direito da sociedade brasileira em épocas de transparência e de acesso à informação. Muito obrigada, presidente.